Se prepara, porque a história de hoje é daquelas bem intensas. É sobre traição, sobre arrependimento e sobre um reencontro que ninguém esperava e que mudou o destino de uma família inteira. Vamos mergulhar em Gênesis, capítulo 42. Sabe aquela história de que o passado sempre volta? Pois é. O que acontece quando ele não só volta, mas bate na sua porta para cobrar a conta? Essa é a grande questão que assombra uma família que está ali, beirando o colapso, sendo forçada a encarar as consequências de uma escolha terrível, bem no meio da fome e do desespero. E tudo começa com uma crise, quase como uma crise global. Uma fome que está devastando tudo e que ameaça a própria sobrevivência de uma família. E é essa fome que vai dar início a uma série de eventos que, olha, ninguém poderia prever. O cenário é desolador. A terra está seca, não tem colheita e a fome é uma presença constante e brutal. A comida está acabando e, junto com ela, a esperança também. O pânico já começa a tomar conta de todo mundo. É nesse momento de puro desespero que Jacó, o patriarca da família, olha para os filhos paralisados e basicamente diz: "E aí, vocês vão ficar aí parados, um olhando para a cara do outro? Façam alguma coisa. Desçam até o Egito e comprem comida, ou a gente vai morrer." A voz dele é um misto de medo e pura determinação. E então, a missão desesperada começa. 10 irmãos partem para o Egito, que era a única esperança de salvação. Mas tem um detalhe importante. Benjamim, o filho mais novo, o caçula, não vai. Jacó, que já vive assombrado pela perda de outro filho, José, se agarra a Benjamim com um medo que, nossa, vai definir o futuro de todos eles. Enquanto os irmãos estão lá, viajando em busca de comida, eles mal sabem que estão caminhando direto para um confronto com o próprio passado. Porque o Egito não guarda só grãos, não. Guarda um segredo que vai balançar as estruturas dessa família. Chegando lá no Egito, eles fazem o que tem que ser feito, se curvam diante do governador, o segundo homem mais poderoso do pedaço. Para eles, ele é só uma figura de autoridade, sabe? Um burocrata que tem o poder de decidir quem vive e quem morre. Eles não fazem a menor ideia de quem está ali na frente deles. E aqui é que está o ponto central da tensão. A ironia da situação é gigantesca. De um lado, eles enxergam um governador egípcio, um estranho poderoso. Do outro lado, o que ele vê? Ele vê os rostos dos próprios irmãos. Os mesmíssimos homens que o traíram e o venderam como escravo. 20 anos se passaram, mas para ele é como se tivesse sido ontem. Imagina o choque. Em vez de uma saudação, de um bom dia, a primeira coisa que eles ouvem é uma acusação que cai como uma bomba. Vocês são espiões. A palavra fica ali, pairando no ar, e transforma a missão deles, que era por sobrevivência, num pesadelo político. Aí bate o pânico, né? Eles começam a se defender desesperadamente, insistindo que são inocentes. Não, senhor, de jeito nenhum. A gente só veio comprar comida. Somos gente de bem. E no meio do nervosismo todo, eles soltam uma informação crucial. Nós éramos 12 irmãos, mas um não existe mais. Gente, eles nem sonham que estão falando do tal irmão perdido pro próprio homem que tá bem ali, na frente deles. Só que José não se convence, ou menor, ele enxerga ali uma oportunidade. Não uma oportunidade de vingança, mas de teste. Ele bola um plano para forçar os irmãos a finalmente encarar a verdade que eles tentaram enterrar por tanto tempo. E as condições que o José impõe são uma obra-prima de manipulação psicológica. Pensa só, um irmão fica como refém. Os outros podem levar a comida, mas eles precisam voltar trazendo Benjamim. É a única forma de provar que são inocentes. É um teste de lealdade, um jogo de altíssimo risco com a vida de todo mundo em jogo. E só para deixar bem claro que ele não tá de brincadeira, José joga todos eles na prisão. Por 3 dias. Imagina, 3 dias no escuro, com medo e com aquela sensação crescente de que eles estão totalmente à mercê de um homem que tem todo o poder. E é ali, na prisão, que a ficha finalmente cai. Aqueles muros todos que eles construíram em volta da culpa começam a desmoronar. Pela primeira vez, eles admitem o que fizeram. Eles conectam o sofrimento de agora com o pecado do passado. A memória do irmão implorando por misericórdia volta para a sombra. Para piorar a situação, Rubem, o irmão que na época tentou impedir a tragédia, não oferece nenhum consolo. Ele joga a dura verdade na cara deles. Eu avisei, ele disse. Eu disse para não pecarem contra o menino, mas vocês não me ouviram. E agora, olhem aí, o sangue dele está sendo cobrado de nós. Essas palavras são como sal na ferida.
E a ironia final, e talvez a parte mais humana da história, eles estão falando tudo isso abertamente, na língua deles, achando que estão seguros, que o governador não entende nada, mas José entende cada palavra. E ao ouvir aquela confissão que ele esperou décadas para ouvir, aquele homem todo-poderoso se desfaz. Ele é forçado a sair de fininho para poder chorar escondido. Depois de se recompor, José volta com a máscara de autoridade de volta no lugar. Ele escolhe Simeão para ficar como refém, um lembrete bem cruel do poder que ele tem. Mas, ao mesmo tempo, num ato super complexo, ele manda secretamente devolver o dinheiro deles. Ele está tecendo uma teia de confusão que vai seguir os irmãos até em casa. Eles conseguiram a comida, mas a jornada está muito longe de acabar. A viagem de volta para casa vai ser cheia de medo, cheia de incerteza, porque o teste de José, esse tá só começando. No meio do caminho, eles param para descansar e acontece uma coisa terrível. Um dos irmãos vai abrir um saco de mantimentos para dar comida a um jumento. E o que ele encontra lá dentro? O dinheiro. O dinheiro que ele usou para pagar. Aquilo não é um alívio, é uma fonte de puro terror. O que isso significa? É uma armadilha? A reação imediata deles não é de confusão, é de pavor. Eles olham para aquilo e na hora pensam: o que é isso que Deus está fazendo com a gente? Eles veem a mão de Deus em tudo, um final de que estão presos num acerto de contas cósmico, sendo punidos pelos pecados. Não tem para onde fugir. Agora, imagina só o pavor de ter que contar essa história para o pai. A notícia boa da comida é completamente ofuscada pela notícia devastadora. Um filho ficou para trás como refém, o governador fez uma exigência impossível e a vida do filho favorito de Jacó está em jogo. E aí vem o golpe de misericórdia. Quando eles vão descarregar os sacos em casa, descobrem que o dinheiro de todo mundo foi devolvido. O que era medo agora vira terror absoluto. Isso não foi um engano, foi um plano. Alguém está manipulando eles e eles não sabem o porquê. A dor de Jacó é palpável. Ele não culpa o governador do Egito, não. Ele culpa os próprios filhos. Vocês estão acabando com a minha vida, ele diz. José já não existe, Simeão não está aqui, e agora vocês querem levar o Benjamim? Tudo de ruim acontece comigo. O peso daquilo tudo ameaça esmagá-lo. E a história termina assim, num impasse, num beco sem saída. A recusa de Jacó em arriscar a vida de Benjamim coloca a família numa situação impossível. E agora? Eles vão deixar Simeão morrer no Egito? Vão desafiar o próprio pai? O futuro dele está por um fio. E a pergunta que fica no ar é: como é que se encontra a redenção no meio de tanta dor e tanta desconfiança?